E aí, gente, beleza? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão em casa? Tranquilo? Nossa sexta semana de quarentena, né? Então 2020 tá muito diferente do que você imaginou. Talvez você pediu, nossa, podia durar férias do carnaval até o dezembro. Seu pedido em partes está sendo atendido, né? Então, mas você não está de férias. Esse é um ponto que talvez você não tenha explicado direito no seu pedido, né? Por quê? Estamos continuando com as aulas, né? Então aqui tá todo vapor aqui funcionando, gravando aula, doidado, né? E hoje trouxe uma aula bem bacana para você. Quem sou eu? Ah, eu esqueci. Prof. Goicoechea. Tudo bem, pode chegar até o Goico, tá tranquilo. E se eu tiver com dúvida, Goico? Nós temos o plantão de dúvidas online. Então você pode entrar lá naquele horário que a coordenação mandou para você. E também tem um Instagram. Cuidado só com os horários, né? Que eu também durmo. Mas @profgoicomagic. Beleza? Com certeza você vai participar e será muito bem-vindo lá. E eu estou à disposição para tirar suas dúvidas. O tema da nossa aula de hoje são as unificações tardias. Então, quais são as duas que nós veremos? Itália e Roma. Roma é da Itália, né? Itália e Alemanha. Tá? Então, nós veremos a unificação italiana e a unificação alemã, que acontecem bem próximas e estão ligadas. Tudo bem? Vamos começar aqui com a unificação da Itália. Olha que bacana. Olha o que era a Itália. Olha o tamanho disso tudo. É muita coisa, tem muita coisa aqui, tá? Mas qual que é o grande lance aqui para nós? Isso tudo, você tem que tomar um cuidado. Qual é esse cuidado importante para você tomar? Justamente que existem vários reinos diferentes, várias regiões que não estão unidas. Então, quando você ouve falar de Itália, você tem que pensar, tá, mas qual Itália você está falando? Por quê? A gente pode falar aqui da Ilha de Córcega, pode falar de Sardenha, pode falar aqui de Piemonte, pode falar de Savoia, da Lombardia, da Toscana, pode falar do Estado Pontifício. Tudo bem? Então tem que ter esses cuidados. A Itália não é uma coisa única. Há muitos anos. Vai significar na década de 70, 1870. Beleza? Tá? Que tem uma Itália única. Tranquilo quanto a isso? Vamos entender a parte teórica? Vamos lá então, ó. Itália, lembra aquele Congresso de Viena? Aí tem que voltar lá no primeiro ano, né? Congresso de Viena. Por quê? Dividiu a Itália, dividiu a Alemanha, tá? E a Itália, no caso, em várias regiões. A Península Itálica, olha aqui, ó. Piemonte, Sardenha, pertencia a essa Itália. Veneza, Parma, Módena, Toscana, Lombardia, Áustria, duas Sicílias, França e Roma, a igreja. Quer tirar um print? Vai! Aí, beleza, tirou o print, tranquilo. Vamos lá. Qual é o grande lance? Teremos que ter buscas para conquistar essas terras, para unificar essas terras. Entende? E aí vem a ação, por exemplo, dos carvoeiros, conhecidos como carbonários, tá? Na figura aqui, que tinham quais ideais? Vamos lá, maçons. Então esses carvoeiros, gente, os caras se reuniam no meio de florestas, né? Então abriam espaço lá na floresta, reuniões secretas, para discutir maçonaria, para discutir pensamento liberal e nacionalista. Então eram maçons que discutiam pensamentos liberais, expansão dessas ideias liberais e nacionalistas, né? A ideia de unificação, de nação. Entende? De buscar uma abertura, derrubar esses reis autoritários, absolutistas, né? Essas novas monarquias autoritárias, tá? O Mazzini, né? O Mazzini vem com esse programa, esse projeto da Jovem Itália, né? De 1848, Primavera dos Povos. Não conhece? Dá uma pesquisadinha. Vou mandar o slidezinho para vocês sobre esses outros movimentos que estão acontecendo na Europa aí. E no século XIX, a Europa vai pipocar de movimento político. Tá? Eu vou mandar o material para vocês acompanharem junto com essa aula aqui. Não esse material, o material que fala Primavera dos Povos, fala da França e tudo mais. Tá? Então aqui, pensamento também nacionalista, republicano e liberal.
A ideia qual era? Vamos libertar esse domínio da Áustria, então queremos essas regiões junto conosco. Tudo bem? Tomem bastante cuidado, tá? Tem sucesso? Você viu aqui em vermelhinho que mesmo assim os caras vão tentar uma negociação ali com a Áustria, não terá negociação. Como é que os caras vão conseguir retomar esses territórios? Guerra, conflitos, tá? E aí aparece a figura, claro, né, do Giuseppe Garibaldi. Lembra quando nós falamos lá de Farroupilha? Eu mandei vários vídeos para vocês e tal, inclusive do Garibaldi. O Garibaldi é esse mesmo cara que lutou na Farroupilha, depois foi para a Itália, né, e também participa da unificação italiana. Então era um cara que buscava treta mesmo. Tá? Onde tem treta, ideal nacionalista, liberal, ele está indo. Tá? Então, junto com a esposa, né, Anita Garibaldi também, acabou participando aqui desse processo de unificação. Tranquilo? Mas ele lá, Garibaldi aqui, beleza? Da Farroupilha, tá? Ele não era brasileiro, tá? Olha aqui, ó. Conde de Cavour, né? O Conde de Cavour, aqui o Camilo Benso, foi o presidente do Conselho de Estado piemontês. Opa, Piemonte lidera a unificação da Itália. Justamente isso. Vem com a ideia do ressurgimento. Vamos voltar então para buscar essa união da Itália. Isso é importante, só que defendiam a monarquia. E como ele defendia a monarquia, o rei justamente dessa parte da Itália, o Vítor Emanuel, também colocou o Cavour ali como primeiro-ministro. Qual é o grande lance? Vamos buscar a unificação da Itália. Vamos tretar contra quem tem boa parte do nosso território. A Áustria. Olha o print, vai. Isso, muito bom. Tá? Então, justamente nesse conflito contra a Áustria, quem é que apoia a Itália? A França. Né? A França acaba lá, não, beleza, a Áustria está com muito território, vamos lá diminuir essa influência da Áustria na região, e acaba apoiando esses italianos. Só que a França também não queria entregar seus territórios. A França protegia a Igreja Católica. Vamos falar o porquê. Ó, paz entre França e Áustria e vem uma unificação incompleta, porque Veneza continuou com a Áustria. Tá? A Áustria não abriu mão de Veneza. E aí vieram as camisas vermelhas do Garibaldi, né, que aí vão mesmo para treta, né? E vão justamente conquistar essa região da Áustria, ou Veneza, no caso, e também vão buscar as Sicílias, aquelas que estavam com a França. Vão conseguir? Vamos ver. Olha o Conde de Cavour, olha o rei Vítor Emanuel, né, diferente aqui e tal, não tem aquela barbona, né, mas tem toda uma pompa de um chefe político, tá? E justamente vem a figura do Napoleão III. Terceiro, senhor? As tropas napoleônicas começam a ocupar Roma. Napoleão III é sobrinho daquele Napoleão clássico. Esse Napoleão III, nesse material de apoio que eu vou mandar para vocês vão ver que o Karl Marx fez um livro, o 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte, que é o Napoleão III. Tá? É uma análise muito bacana, beleza? Leia, se você tiver a oportunidade de ler, leia essa obra. Tá? 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Que ele fala que as coisas na história se repetem, uma como golpe, a outra como farsa. Porque o Luiz Bonaparte também dá o seu golpe, 18 de Brumário. Só que na verdade é uma farsa, uma aliança com a burguesia. Tá? Vai lá, dificulta, porque tinha interesse na igreja, a igreja ajudava muito a França, né? Direto o Papa ficava na França, e justamente ele não vai abrir mão. O próprio Papa, o Pio IX, era contrário à unificação, porque ele queria uma terra livre, exclusiva, para a Igreja Católica. Entende isso? E aí vem justamente toda essa pressão e tal, e a França também com tretas lá, o Napoleão acaba retirando o seu exército dessas regiões, né? E aí os italianos conseguem boa parte dessa unificação, e é quando vem a figura do Vítor Emanuel, de fato como rei dessa Itália agora mais unificada. Não completou a unificação ainda, já vamos completar. Tá? Questão romana, a igreja, negocia ali aos poucos a questão de Roma, mas ainda está pedindo uma terra livre, um território da igreja. Sabe quantos caras resolveram isso? Um cara chamado Benito Mussolini, que aí então doou as terras para o Vaticano, para a criação do Estado do Vaticano, né, do Estado católico,
e também obrigou o ensino religioso nas escolas católicas. Tá? Quando foi isso? 1929. Então a questão que ganhou um destaque em 1861 só foi resolvida em 1929. Tá? Lá com o fascista Benito Mussolini. Beleza? Veneza. Então, 1866, treta, Guerra das 7 Semanas. Itália com a Prússia. Contra quem? A Áustria, porque a Prússia e a Áustria estavam buscando aí, né, liderar a unificação da Alemanha. Prússia forma a Alemanha, não tem nada a ver com a Rússia. Se você confundir as duas coisas, você vai se Prússia, Alemanha, beleza? Tá? Roma, Guerra Franco-Prussiana, um outro conflito importante que nós falaremos já já. Também tem no material de apoio, mas eu vou te mostrar já já na unificação alemã, tá? Por quê? Roma vai ser de fato anexada, unificada nessa Itália para completar a unificação italiana em 1870, né? Então, quando a França é derrotada nessa guerra, então a Igreja Católica acaba perdendo apoio também e é enfraquecida, os italianos vão lá e acabam anexando Roma a essa Itália, agora um reino italiano. E aí vem de fato em 1870 a formação da Itália como país. Tranquilo? Passando isso, olha que bonita que ficou essa Itália formada então. Olha o tamanhão, olha aqui aquela bota, né? Olha a botinha aqui que bacana, né? Então isso é importante você se lembrar. Olha a Roma aqui, tá? Então, a Itália, que existiam várias Itálias, agora nós temos uma Itália unificada. Tranquilo quanto a isso? É importante você se lembrar desses processos, tá? Senão você causa uma confusãozinha na cabeça e aí vai por água abaixo. Beleza? Tranquilo? Vamos virar a chavinha? Vamos para a unificação da Alemanha? Opa, bacana, né, Goico? Vamos lá. Olha, você achou que a Itália estava difícil? Olha para esse mapa. Olhou? Goico do céu. What the fuck is this? Que é isso? Olha o que é a Alemanha. Sabe por que está tão confuso assim? Lembra aquele congresso de Viena? Os caras dividiram a Alemanha assim como fizeram com a Itália. Só que diferente da Itália, na Alemanha, os caras dividiram em 39 estados. 39 estados. Esse é um ponto muito bacana. Porque a gente fala, ah, beleza, pode partir tanto da Prússia quanto da Áustria. Mas pode partir do seu print. Tira o print então, vai. Aê, bacana. Ó, então pode ser tanto das duas. Mas imagina um processo para você juntar, tirando os dois, 37 regiões em uma coisa só. E se tem duas lideranças, tem conflito. Exatamente isso que vai aparecer aqui. Por quê? Congresso de Viena dividiu essa Alemanha que não existia o país Alemanha ainda, tá? E formou a Confederação Germânica. Então aí Áustria e Prússia, os dois estados maiores, né, mais ricos, vão liderar esse processo. Ok, até aí tudo bem. Em 34 a Prússia criou uma união aduaneira, uma liga aduaneira e tal, para diminuir alguns custos, para unificar cobrança, unificar impostos, e chamou isso de Zollverein. Zollverein, a Liga União Aduaneira. O Gão, gostou dessa, meu bruxo? Tá assistindo aí? Boa, né? O alemão aqui domina, tá? Quem tá fora? Áustria. A Áustria não, porque quem lidera é a Prússia. Então a Prússia vai tentar ao máximo excluir a Áustria. Posteriormente vai incluir a Áustria, mas aí quando a Prússia já está com um destaque muito maior. Prússia, mais industrializada. Áustria, mais rural, tá? Já ouviu falar de um cara conhecido como Otto von Bismarck? Esse cara ganhou um destaque muito grande por conta do seu pensamento estrategista, do seu pensamento nacionalista e principalmente por conta das suas estratégias políticas. Tá? É um dos grandes líderes aí do século XIX. É o cara que vai levar essa Alemanha a um patamar muito diferenciado.
né? É o famoso meme aí, Otto patamar, né? Justamente isso que é a figura do Otto von Bismarck. Tá? Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre a história dele, é muito bacana a biografia. Vejam as ideias, as estratégias dele, vocês vão se surpreender. Tá? O Bismarck foi nomeado pelo rei, o Kaiser, né? Kaiser, o rei e tal, lembra lá de César, romano, né? Justamente como primeiro-ministro, chanceler alemão. Né? Já ouviram falar de um outro chanceler? Tal? Foi nomeado pelo rei, Adolfinho, tá? Hitler, tal. E aqui aparece o Otto von Bismarck. E o Bismarck, gente, qual o grande lance? Propôs a unificação. Vocês querem unificação? Vamos unificar. Através do ferro e do sangue. Então será uma unificação através da luta, da raça. É ferro e sangue. Vamos com arma e vamos dar o nosso sangue pela Alemanha. Então vamos unir os povos germânicos em prol de um ideal, do ideal da nação alemã. Então, aí que entra o nacionalismo, entende? Você vai atraindo a galera através desse pensamento. Então, se determinada região não quer se adequar à minha ideia, eu falo assim, olha, os austríacos estão falando que vocês são caipiras, que vocês não servem para nada, que serão escravizados. Imagina a galera ouvindo isso. Não, como assim? Eu quero matar austríaco. Então, vem com Bismarck. Essa é a ideia. Tudo bem? Muitas vezes uma das estratégias usadas foi essa. Então colocar que o inimigo estava subestimando aí o poder, claro, dessa galera que estava separada. Tanto é que com esse discurso ele buscou a união dessa burguesia, galera de indústria muitas vezes, né, proprietários de indústrias, proletariado, e essa aristocracia rural, os chamados Junkers, que eram caras também violentos e tal, compraram o discurso do Bismarck e vão para cima. Contra os austríacos, contra os dinamarqueses, contra os franceses, né? Olha o Bismarck aqui, ó, aquele capacete alemão clássico, né? O bigodinho na régua. Olha o rei, o Kaiser Guilherme I, tá? Também é importante se lembrar. Olha aqui, Guerra das 7 Semanas, Áustria contra a Prússia, vitória da Prússia. Então a Áustria já perdeu território, né, lá para os italianos. E agora a Áustria está perdendo território também para a galera da Prússia. A Prússia está se expandindo. O Zollverein ajuda muito nisso. Quer ver? Olha o mapa aqui, ó. Olha o tamanhão dessa Prússia, né? O Zollverein, o que você fez? Você unificou as fronteiras. Então, se antes eu tivesse que sair, por exemplo, aqui de Hessen-Nassau e cruzar para chegar até a Pomerânia aqui, eu teria que pagar imposto em cada fronteira que eu cruzasse. Com o Zollverein, né, a União Aduaneira, eu não preciso pagar tudo isso. Entende? Porque eu pago uma aqui ou uma aqui, tanto faz. Tá? Pode ser a soma de todos, uma reduçãozinha e tal? Pode. Mas você vai pagar um tributo só. Entende? Uma moeda só, um idioma só, um mesmo costume. Os caras vão tentar impor aqui, principalmente do ponto de vista político-econômico. Tá? Aqui. Bismarck, apelidinho fofo, chanceler de ferro. Então não é um cara, ai lindinho, vem cá, bonitão. Não, chanceler de ferro é um cara que vai com ideias fortes, uma política forte e defende a ideia do ferro e sangue. Tudo bem? Conquista o apoio da galera justamente qual o ideal? Nacionalismo. Venham, unam-se em prol do povo germânico, da Alemanha. Vamos derrotar esses caras que são de fora, esses austríacos. Não, você é alemão, vem para a Alemanha. Essa é a ideia, tá? E aí vem uma guerra franco-prussiana, né? França contra a Prússia, não é a Alemanha ainda. França contra a Prússia, França já está enfraquecida, vocês vão ver no material de apoio. E a Prússia, pum, chega com tudo, porque a Prússia quer a região da Alsácia-Lorena, uma região muito rica na exploração mineral e também com um comércio muito ativo. A Prússia quer essa região bem próxima ali de fronteira, né? Então nessa guerra vem a conquista da Alsácia-Lorena pela Prússia e a humilhação em Versalhes. Então a França é obrigada a assinar um tratado em Versalhes que reconhece a sua humilhação, a derrota, tem que pagar muitos gastos aí da guerra, indenizações. Já ouviu essa ideia do Tratado de Versalhes? Aqui não é o Tratado de Versalhes, aqui é o Tratado de Frankfurt, tá? Que a França foi obrigada a assinar em Versalhes. Mas qual é a ideia? Na Primeira Guerra Mundial,
nós temos um revanchismo francês. Lembra disso, o revanchismo francês? Tá? Por quê? Qual é o grande lance, gente? A França quer retomar a Alsácia-Lorena. Tanto é que no final da Primeira Guerra, retoma a Alsácia-Lorena e faz a Alemanha assinar o quê? Tratado de Versalhes, que é também uma humilhação para a Alemanha. Né? Isso no final da Primeira Guerra. Aqui estamos falando da humilhação que a Alemanha faz com a França. Então depois a França dá esse troco. Tá? E aí vem justamente a galera do Sul e com essa unificação, essa tomada de terras, o Bismarck então decide tomar um poder mais forte, um poder maior. E aí então é nomeado como chefe do segundo Reich alemão, né? Então o segundo reino alemão. O primeiro Reich foi o Império Sacro Romano-Germânico. O segundo Reich, Otto von Bismarck. Terceiro Reich, Adolf Hitler. Tá? Então, até mesmo nisso Hitler pensou toda essa tradição histórica para tentar unir o povo alemão. Qual é o ideal? Ideal nacionalista. Logo após a unificação, então em 1871, começaram as aproximações de outras regiões, buscando a união dos chamados povos pan-germânicos. E aí veio até mesmo uma aliança, a Tríplice Aliança, também da Primeira Guerra, formada então em 1882, com a Alemanha. Quem que apoiou a Alemanha nos conflitos? Quem que a Alemanha apoiou nos conflitos? A Itália. E até mesmo esse Império Austro-Húngaro, enfraquecido, falou, opa, é mais fácil eu me aliar com esse cara, porque se eu for contrário a ele, ele é mais forte que eu. Entende? Então tivemos aqui um reino alemão, um reino italiano e o reino austro-húngaro, o Império Austro-Húngaro. Tranquilo, gente? Então percebam como essa questão da unificação é um fator muito importante para a Primeira Guerra Mundial, que nós veremos muito em breve. Tá? Então, essa foi a aula de hoje. Olha o mapinha, então, depois do que será a Alemanha, dessa união toda aqui. Lembra-se, lá atrás era tudo dividido. E agora, então, principalmente com a figura do Otto von Bismarck, os caras conseguiram unificar essa bagaça toda. Beleza? Então, espero que tenham aproveitado essa aula. Qualquer dúvida, aproveita o plantão ou manda no Instagram. Tá? Continue estudando. Em breve nós sairemos dessa, quando tiver tudo mais tranquilo, mais seguro. Saudade, saudade, saudade. Beijo. Se cuidem. Até mais.